Irmãos queridos, um bom dia a todos vocês da Igreja Presbiteriana da Barra e amigos e amigas que nos acompanham nessa manhã das mais diferentes regiões do nosso país. O texto para o qual eu gostaria de chamar a atenção de todos nessa manhã encontra-se na carta aos Filipenses, capítulo 4, versos de 11 a 13. Filipenses capítulo 4, do verso 11 até o verso 13. Na verdade, eu tenciono fazer uma exposição a partir da parte B do verso 11, que diz assim: porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado, como de ter fome, tanto de ter em abundância, como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Pai Santo, nós bendizemos o Teu nome pela consolação indizível que auferimos da Tua verdade em momentos como esse que a humanidade está atravessando, porque aprendemos com Jesus Cristo a acreditar que Deus é mais do que o Criador único dos céus e da terra. É alguém a quem podemos chamar de Pai, e um Pai que na sua infinita bondade tenciona o melhor para a vida dos seus eleitos, e que por causa do seu poder pode fazer com que cada um dos seus propósitos para a vida do seu povo sejam cumpridos. Por isso nós bendizemos o Teu nome, por nesses dias de luta termos a incalculável consolação que advém da compreensão de que tudo que Tu fazes na história está em conformidade com o Seu plano eterno soberano. Não há nada que aconteça debaixo do sol que o pegue de surpresa, e que tudo que o Senhor faz é para a exaltação do Seu nome santo e a felicidade do Seu povo. Nessa manhã nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados, Senhor, porque sabemos que não vivemos à altura do que conhecemos. Perdoa-nos pelo que há na nossa vida que mantém contato com essas três forças poderosíssimas, capazes de dividir lares, igrejas e nações: a carne, o mundo e o diabo. Nós pedimos perdão a Ti por toda ligação que ainda tenhamos com essas três esferas de poder maligno. Que o Senhor nos perdoe pelo que fizemos, pelo que deixamos de fazer. Que o Senhor também nos perdoe por aquilo que somos capazes de fazer se Tu tirares a Tua mão de sobre as nossas vidas. Perdoa-nos pelos pecados de omissão e de comissão, por todo o desamor, Senhor. Pedimos perdão pela não observância do exercício das disciplinas espirituais, Senhor, tão centrais para o fortalecimento da nossa alma nesses dias de angústia, Senhor. Senhor querido, nós pedimos que agora o Senhor, pelo Seu imenso amor, enxugue as lágrimas dos abatidos, que o Senhor remova toda ansiedade, porque nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós.
Os cabelos da nossa cabeça estão contados, como o Senhor Jesus nos ensinou. O Deus que cuida dos pardais e dos lírios do campo, cuida dos seres humanos e, em especial, tem zelo pela vida daqueles que se reconciliaram com seu único Filho, Jesus Cristo. Senhor querido, e agora que tua palavra vai ser exposta, nós pedimos a ti que o Senhor comunique luz ao púlpito da igreja e que o teu Espírito esteja em cada lar, ajudando o teu povo a extrair das Sagradas Escrituras aquelas verdades que são capazes de nutrir a nossa alma quando o barco da nossa vida é sacudido pela tormenta. Senhor querido, fica conosco nesta manhã. São dias de luta e nos quais, Senhor, a tua igreja precisa do selo do Espírito e da verdade que caia do céu como maná, de modo, Senhor, que sejamos alimentados e não apenas, Senhor, tenhamos estrutura para enfrentar essa pandemia, mas estejamos habilitados a consolar os abatidos, Senhor, a socorrer os aflitos. Ó Deus, e em meio a essa crise, revelar a diferença que Jesus Cristo faz na vida do seu povo. No nome de quem oramos, Senhor, com perdão dos nossos pecados. Amém. Irmãos queridos, nós estamos aqui diante da descrição da pessoa autenticamente feliz. Se você quer conhecer a definição cristã de felicidade, procure compreender o conteúdo desses 2 versos e meio. Filipenses 4, 11b até o versículo 13. Porque a afirmação final do verso 11 é tão central para que entendamos o conceito cristão de felicidade. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Porque essa deveria ser a meta de vida de todo ser humano. Viver contente em toda e qualquer situação. O que significa, portanto, ter mantido um estado de alma que não depende das circunstâncias da vida para se estabelecer. O que o apóstolo Paulo quer dizer com aprendi a viver contente? Ele discerniu o propósito de Deus para a sua vida. Qual é o propósito do Criador para a vida do seu povo? Que nós vivamos para a exaltação do seu nome. Que em tudo a sua beleza seja revelada através das nossas vidas. E não apenas isso. Em todas as circunstâncias, divisarmos a presença da graça de Deus no tratamento que Deus dispensa a você e a mim. Eu me lembro de ter lido num dos livros do famoso pregador Eugene Peterson, que foi professor do Regent College em Vancouver, no Canadá, morreu recentemente. E ele diz a seguinte coisa, que a tarefa do pastor nas sessões de aconselhamento não é resolver os problemas das pessoas, mas ajudá-las a verem a graça de Deus nos seus problemas. Porque sendo esse Deus um Deus de amor, um Deus que cumpre o que promete à sua igreja, sendo esse um Deus que leva a sério os pactos que Ele faz
com homens e mulheres que com ele entram em aliança em tudo aquilo que a igreja enfrenta. Há esse elemento de graça. E, portanto, quando o apóstolo Paulo declara: aprendi a viver contente em todas as situações, sem a mínima dúvida, ele está com isso querendo dizer que podia divisar nas mais diferentes circunstâncias da sua vida a presença dessa graça. Mas que espécie de graça? Uma graça que usa dessas mesmas circunstâncias, sejam quais forem, para aproximar os discípulos de Jesus Cristo da pessoa bendita do Criador, Deus Todo-Poderoso, a quem o Senhor Jesus nos ensinou a chamar de Pai. Nisso consistia o seu contentamento. Porque veja só, aqui nós estamos diante da descrição de um ser humano que conseguia viver acima das circunstâncias. E isso, sem a mínima dúvida, devia-se ao fato de os seus afetos não estarem conectados a esse mundo e aquilo que ele pode oferecer aos seres humanos, porque ele sabia que esse é um mundo incerto, em que a realidade muda subitamente para bem e para mal. Portanto, diante da falta de solidez desse mundo, da sua transitoriedade, daquilo que há de frágil e efêmero, o apóstolo Paulo tomou a decisão de fixar os seus afetos apenas naquilo que é inamovível, aquilo que não muda, que não se altera. Portanto, o segredo do seu contentamento consistia no fato dele não querer riqueza nem pobreza, saúde nem doença, fama nem anonimato. O que ele queria era a presença do seu Deus. E por meio da sua vida, tornar o caráter desse mesmo Deus conhecido pelos da espécie humana. Nisso consistiu o seu contentamento. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Portanto, ele conseguia extrair das mais diferentes circunstâncias da vida aquilo que Deus estava compartilhando a ele, de uma forma ou de outra, na alegria e no choro, de modo que a graça de Deus pudesse ali ser divisada. E assim então, ele encontrando uma forma de se aproximar do seu Criador e de o servir. É o que nós estamos vivendo hoje. Talvez o que o escandalize é o fato de que essa pandemia veio sobre todos, indistintamente. E ela está trazendo dificuldades econômicas e transtornos pessoais para a vida de todos, de homens e mulheres de todas as nações praticamente. E nessas horas, parece que esse tratamento que Deus está dispensando à humanidade, ele milita contra toda aquela ideia que nós temos, que a igreja passa incólume pelas tribulações deste mundo, porque uma vez que nós somos povo de Deus, Deus não permitirá que aconteça a nós aquilo que acontece com os que se encontram do lado de fora dessa arca. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina.
nós encontramos em diversos textos das Sagradas Escrituras o povo de Deus sofrendo concomitantemente com os que não conheciam o Deus de Israel ou Deus revelado por Jesus Cristo. Por exemplo, a fome que veio nos dias de José, que trouxe escassez para o mundo inteiro, inclusive para Israel, e que fez, portanto, com que Jacó e toda a sua família se dirigissem para o Egito em busca de salvação. Nós nos lembramos também de Ágabo, profetizando uma fome que viria sobre o mundo antigo e que demandou das igrejas do primeiro século o exercício de uma ampla solidariedade a fim de socorrer os irmãos que estavam sendo afetados por aquela crise humanitária. Ainda hoje de manhã, acordei bem cedo, quase eu trouxe essa passagem para o púlpito, mas eu prefiro me dedicar mais tempo a ela para trabalhar melhor esse sermão em cima de, trabalhar melhor um sermão em cima de Atos capítulo 27 e 28, que fala daquele naufrágio vivenciado pelo apóstolo Paulo na companhia de pagãos, todos no mesmo barco. E ali Deus fazendo o seu propósito se cumprir das formas mais diferentes na vida de todos, mas de modo a levar o apóstolo Paulo à convicção de que a natureza do sofrimento que ele estava atravessando, bem como os frutos que seriam auferidos daquela tribulação, eram diametralmente opostos aos que os pagãos que não conheciam Deus de Israel estavam enfrentando, ambos passando pelos mesmos sofrimentos, contudo fazendo colheitas diferentes e análises dos fatos diametralmente opostas. Portanto, nós não deveríamos nos escandalizar com o que está acontecendo nesses dias, repito, concomitantemente, com cristãos e não cristãos, porque não há texto das Sagradas Escrituras que declare que não seria assim. Contudo, é possível nós vivermos o que o apóstolo Paulo declara na parte B do verso 11. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Observe que ele fala de um aprendizado ao longo do tempo, por força das mais diferentes tribulações que ele teve que enfrentar na vida. E ao lançar um olhar retrospectivo para todas elas, ao fazer uma avaliação da sua vida pregressa, o apóstolo Paulo percebeu um princípio em operação em todas as suas lutas, pois em todas elas o Senhor, seu Deus, se fez presente. Nunca se sentiu só, nunca se sentiu abandonado, ou ainda que tenha passado por momentos de noite escura da alma, nunca esteve de fato abandonado. Porque esse Deus prometeu na sua palavra que estaria conosco até a consumação dos séculos. Por isso esse contentamento, a certeza inabalável de que o Senhor é o seu pastor e que nada haverá de faltar em sua vida. Que Deus tem uma aliança selada com o sangue de Jesus Cristo com o seu povo. O seu contentamento se devia ao fato de que ele sabia que naquela tribulação ele poderia auferir, ou nas tribulações da vida, poderia auferir bens espirituais que não seriam auferidos de outra forma se Deus não tivesse decretado que aqueles mesmos bens chegariam à vida do seu amado servo por via da tribulação. E mais um ponto, que nós não podemos nos esquecer jamais, que o apóstolo Paulo experimentava esse contentamento de alma,
em razão do fato de poder ver nessas tribulações oportunidades extraordinárias de glorificar a Deus. E é esse o ponto para o qual gostaria de chamar a sua atenção. Nós podemos olhar para esse sofrimento todo que a humanidade está atravessando e divisar a graça de Deus, conforme eu estou insistindo na mensagem de hoje. Podemos também louvar o seu nome por saber que não estamos sós nessa tormenta. Agora, há mais um ponto que se constitui na razão de ser desse contentamento. É a oportunidade que Deus nos dá de o glorificarmos no momento da mais alta prova. É para isso que eu gostaria de chamar a sua atenção nessa manhã. A igreja está diante de uma oportunidade extraordinária de glorificar a Cristo numa extensão raramente encontrada na história. Por que eu digo raramente encontrada na história? Porque eu não me recordo, na minha vida, de ter passado pelo sofrimento que a espécie humana está passando hoje. Quer dizer, da Segunda Guerra Mundial para cá, não houve nada que tenha petrificado tanto homens e mulheres de todos os estratos sociais, de todas as culturas e nações. A economia do mundo ocidental parou. E é justamente num momento como esse que nós podemos glorificar a Deus pelo menos de duas formas. Número 1, mediante o exercício da solidariedade. Não se esqueça de um fato, meu irmão querido. Você que é membro da Igreja Presbiteriana da Barra e você que pertence a uma outra igreja que está me concedendo a alegria, a honra de acompanhar essa exposição bíblica. Quero me dirigir a você que é cristão. Quando essa prova passar, será perguntado a você e a mim: o que você fez naqueles dias de provação? Então esses não são dias para nós ficarmos trancados dentro do quarto, protegendo a nós mesmos e aos nossos entes queridos. São dias que nós precisamos nos juntar a Jesus, a fim de chorarmos sobre Jerusalém, nos compadecermos dos que sofrem e manifestarmos esse amor solidário que ajuda aqueles que são da nossa espécie, e não apenas isso, muitos dos quais, irmãos nossos na fé, a passarem pela tribulação, e isso mediante a manifestação da graça de Deus em suas vidas, por meio da sua e da minha vida. E outro ponto central, os que não conhecem a Cristo estão nos olhando. Eu não creio que seja botar um fardo pesado demais sobre os ombros da igreja, pedir que essa igreja busque o poder do Espírito Santo, a fim de que nesses dias revele ao mundo a diferença que na hora da tribulação Jesus Cristo faz na vida do seu povo eleito. São dois testemunhos, portanto, que nós podemos dar, e nisso deveria consistir o nosso contentamento. Nós não devemos sentir alegria pelo sofrimento de tanta gente preciosa. Não temos o direito de nos regozijarmos, por mais que isso esteja inserido dentro dessa visão que a Bíblia faz do fim dos tempos. Por mais que vejamos esse fato dentro da escatologia
bíblica. Esses são dias para nós nos compadecermos dos que agonizam em CTIs e daqueles que estão se despedindo dos seus parentes queridos sem ao menos poder participar do seu enterro. Isso é trágico. Contudo, veja só, não é pecado, não é manifestação de um sentimento contrário às circunstâncias nós provarmos desse contentamento, de dizermos, portanto, para tudo que está acontecendo, aquilo que estou enfatizando na mensagem de hoje. Senhor, Tu estás concedendo à sua igreja uma oportunidade rara de manifestar amor pela humanidade. Senhor, ajuda-me a saber como servir ao Senhor nesses dias de sofrimento. E mais um ponto. São dias que pessoas estão sucumbindo sobre o peso das circunstâncias. Deus chama a você e a mim a mostrarmos a diferença que Jesus Cristo faz nas nossas vidas. Daí, portanto, o motivo do contentamento. O que é, portanto, o contentamento? O contentamento é esse estado de paz de alma que nos leva, repito, a divisar o amor de Deus nas mais diferentes circunstâncias das nossas vidas. Em que consiste esse contentamento? O contentamento são as ações de graças, são as expressões de louvor, são os salmos de exaltação da bondade de Deus que escrevemos em momentos de sofrimento, nos quais nós percebemos, insisto nesse ponto, a manifestação do amor de Deus, o cumprimento do seu propósito. Nós temos contentamento, porque a nossa meta de vida não é viver num mundo com ou sem peste. A nossa meta de vida é, com ou sem peste, viver para a glória de Deus. Nós não temos ilusão com relação a esse mundo. Esse é um mundo que o cristão pega de leve. Você não vê o verdadeiro cristão embasbacado com nada ou maravilha. Sabe, se tornar próspero, famoso, forte, sabe? Ele olha para tudo isso e vê a luz da eternidade, a luz da fragilidade da condição humana. Só tem uma coisa que mexe com as estruturas do cristão. Só tem algo que realmente o afeta por inteiro. É a visão da volta do Cordeiro. O dia que homens e mulheres terão que comparecer diante da presença de Deus para prestarem contas das suas ações. O cristão, sim, isso é que mexe com o seu espírito. É a eternidade, o céu, a glória, o transtemporal, o transfinito. Pois ele sabe que ele é um peregrino, que a travessia desse planeta representa o percurso que a igreja faz por um deserto de serpentes abrasadoras. Essa não é a nossa pátria, esse não é o nosso local de descanso. Tem direito de se desestruturar aquele que não aprendeu a viver contente em todas as coisas. E por que não aprendeu a viver contente em todas as coisas? Porque ele depende dessas mesmas coisas para ter um mínimo de paz. Não que o cristão menospreze as circunstâncias. Não é isso. Não que o cristão seja capaz de dizer que aquilo que nós estamos atravessando hoje, sabe, usando o português da rua, é café pequeno. Não é. É difícil para você, é difícil para mim. Eu estou lá em casa, lutando para que mantenhamos a paz do lar. Sabe, esse é o momento, portanto, não é momento de discutir relação, é momento de muita solidariedade, é momento de nós engolirmos as nossas palavras, porque está pedreira para todo mundo. Então, também com mãe idosa, preocupado com a sua saúde, como se não bastasse, minha mãe tem 82 anos, estourou um cano na sua sala.
e a parede toda inundada, teve que receber a presença de um encanador, de um pedreiro e tal, e fazer obra no meio dessa pandemia toda, com os próprios filhos, evitando visitá-la. Então é difícil. O cristão não vai dizer que é fácil. Você lidar com a insegurança econômica que se abateu sobre a vida de tantas famílias. Nada disso é fácil. O cristão, portanto, ele não nega a realidade. Não é fácil você estar com José no poço. Não é fácil você passar por um naufrágio ou ser preso por causa da fé, como o apóstolo Paulo declarou. E é por isso mesmo que nós temos tantas promessas de assistência de Deus para essas provas pelas quais passamos, porque elas representam desconforto, sofrimento, pressão sobre o nosso espírito. Contudo, o apóstolo Paulo, mesmo assim, podia dizer, e nós estamos habilitados a fazer o mesmo: aprendi a viver contente em todas as coisas. Agora, interessante que ele diz: sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter abundância. O que significa, portanto, que há um propósito de Deus para tudo o que ocorre debaixo do sol, de uma forma especial na vida dos seus eleitos. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter abundância. Portanto, é uma vida que está longe de ser monótona, pois Deus, pelo seu governo providencial, pode levar o cristão ao longo da sua jornada espiritual para esses mais diferentes tipos de experiência. E aqui ele descreve a experiência da necessidade, da falta, do que lhe era importante para viver, como também da abundância, do excesso, do suprimento que há muito excedia aquilo de que ele carecia para viver. São dois fatos. De um lado, a necessidade de você olhar para a escassez e dizer: temo que isso aqui não dê conta das minhas necessidades. Do outro lado, a abundância de você ser levado a declarar: Senhor, eu não precisava receber tanto do teu cuidado providencial. O que o Senhor está oferecendo a mim excede em muito as minhas necessidades. Então agora veja só. Quando ele diz: eu aprendi a viver contente em toda situação, ele não está falando apenas sobre esse contentamento que está presente nos momentos de prova. Ele está falando de um contentamento, quer dizer, é uma vida longe de uma vida neurótica, de um contentamento que é capaz de se manifestar nos momentos de abundância. E isso, veja só, por ele saber que nem as provações da vida, nem o que de bom a providência divina pode comunicar à vida do seu amado, a vida do seu amado povo, tem o poder de roubar o ser da igreja. Porque a preocupação do apóstolo Paulo era com o ser. A sua preocupação era com a glória de Deus, a comunhão com Deus. Então, ele vamos assim dizer, ele não iniciava o ano atrelando, conectando a sua felicidade a tais e tais circunstâncias. Ele podia fazer os seus planejamentos, contudo, a meta maior, a qual todos os seus projetos de vida mantinham uma relação de subserviência, era viver para glorificar, para exaltar, para manifestar o conhecimento do seu Deus. E é claro que esse ser, ele é frontalmente atingido, tanto na tribulação quanto na prosperidade. Na tribulação, podendo nos levar a confundir Deus com o diabo, julgar que não há providência, que nós estamos entregues ao acaso. E na abundância, desenvolvermos uma autonomia
em relação a Deus, a ponto de deixarmos de orar, de buscar na comunhão dos santos, nas assembleias solenes do povo de Deus, de estudarmos a sua palavra, de vivermos para o louvor do seu nome, por nos sentirmos seguros demais. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que, contudo, na vida do verdadeiro nascido de novo, a tribulação em si não tem o poder de criar tamanha amargura de alma a ponto do verdadeiro nascido de novo perder o ser. Como também a prosperidade, criar no espírito do eleito tamanha autonomia, independência, soberba, a ponto desse deixar de depender de Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: não é que os cristãos estejam imunes às diferentes espécies de tentação que nos chegam à vida por meio das mais diferentes circunstâncias. O que ele está declarando é que Deus é poderoso o suficiente para sustentar o nosso ser, seja na prosperidade, seja na escassez. O que leva o apóstolo Paulo a dizer: sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância. Ele aprendeu. É fruto de uma caminhada, fruto de uma jornada, de toda uma capacidade de observar a presença da fidelidade de Deus em sua vida. Uma fidelidade que o levava a observar os mesmos resultados sempre presentes nas suas mais diferentes experiências de vida. Era uma vida, portanto, que ele não podia dizer com segurança o que o aguardava no minuto seguinte, exceto que Deus não se apartaria dele nunca, que Deus regularia as circunstâncias da vida para santificá-lo e que em toda e qualquer circunstância ele estaria habilitado pelo Espírito Santo a tirar proveito dela a fim de se aproximar do seu Deus, de o servir, de glorificar o seu santo nome. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome. Que golpe na chamada teologia da prosperidade. Ele está falando que ele chegou ao ponto de ter dias que ele não tinha o pão. Então, de estar alimentado, de precisar dormir, por causa daquele sono que advém da mesa farta, como também de dormir com o estômago roncando no cumprimento do seu trabalho missionário. E tanto de ter abundância como de passar necessidade. Em tudo isso, portanto, eu estou experimentado e eu aprendi o segredo de lidar com todas essas circunstâncias de vida. Então, essa é a pessoa verdadeiramente feliz. Eu diria, repito o que eu falei na introdução da mensagem, é alguém capaz de viver acima das circunstâncias, não a ponto de estar imune aos seus solavancos, mas a ponto de não perder o ser, repito, não perder a esperança, o propósito de servir ao seu Deus, de manifestar o seu caráter. Daí o contentamento. A meta era a glória de Deus, a meta era servir, a meta era expandir o reino de Cristo. Ora, quando esses são os seus propósitos, sempre haverá motivo para o contentamento, porque isso aí ninguém pode roubar. Se o propósito é não praticar o distanciamento social jamais, sabe, se o propósito é viver em tais e tais circunstâncias, de não ter que fazer alteração no seu programa, sabe, das férias que você estabeleceu, sabe, então terem que
que ser feitas, ou usufruídas, ou do concurso que você havia estabelecido para passar, de você sair vitorioso na prova, e por aí vai. A gente poderia, é claro, são infinitos os propósitos, e não há pecado em os ter, não há pecado em por eles lutar, nem celebrá-los quando são conquistados. O que nós não podemos, e essa pandemia está nos ajudando a ver, é botar os nossos afetos nesse mundo. Senão, não há como ter contentamento. Contentamento, ele é fruto de uma, como é que eu poderia dizer? Esse contentamento é fruto de um princípio novo, sabe, de vida, de alguma coisa que nos faz mover numa nova direção. É fruto de um valor que nos arrebata e que, portanto, faz com que coloquemos as demais dádivas da vida nos seus devidos lugares. Todas são recebidas com ações de graças, mas para nenhuma delas, seja casa, seja emprego, seja fama, seja o que for, nós botamos os nossos afetos, porque nós não somos loucos, uma vez que fomos iluminados pela luz do Evangelho, de fixar a nossa esperança naquilo que é transitório, daquilo que escapa ao nosso controle, que hoje temos e que amanhã podemos perder. Agora, note bem, tudo isso é fácil de ser verbalizado, e especialmente quando as circunstâncias são difíceis, mas não tão difíceis como estão sendo, por exemplo, para milhares de famílias italianas ou equatorianas. Você viu as cenas do Equador, com pessoas dentro de casa implorando pela presença do corpo de bombeiros, para retirar de dentro de casa o corpo de parente morto, que não podia ser enterrado. É um negócio assim assustador. Então, essas tribulações têm níveis, e muitas são tão dramáticas que podem representar colapso para a nossa vida mental, para a nossa teologia. Por isso, eu queria terminar aqui com o verso 13. O apóstolo Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Essa frase é central para nós entendermos tudo que foi dito anteriormente. Porque se você parar para fazer uma avaliação do que eu acabei de dizer, você será levado à seguinte conclusão: o pastor está afirmando nessa manhã, nessa pregação inspirada em Filipenses 4, do verso 11 ao verso 13, que tudo é uma questão do cristão usar o cérebro. Eu estou dizendo isso, que nós temos que crer, que nós temos que conhecer a doutrina, crer no que Deus revelou e aplicar nas nossas vidas. É isso que o apóstolo Paulo fala: aprendi. Ele está falando, portanto, de um diálogo que ele podia manter com seu espírito, seja na provação, seja na prosperidade. Então, na provação, ele podia dizer para si mesmo em razão do que aprender, em razão da doutrina, em razão da verdade: isso aqui está cumprido um propósito na minha vida, há graça nesse sofrimento, e ao término dessa tribulação eu vou colher o que eu não colheria de outra forma, e recebo com ações de graça que Deus decretou isso para mim. E na prosperidade ele podia dizer: olha, eu vou celebrar o que Ele está me proporcionando, mas Senhor, eu não vou me aferrar, eu não vou fixar minhas afeições nisso aqui, porque pela minha experiência de vida, o bem que hoje eu tenho, eu posso perder no espaço de 5 minutos. Então,
Em meio a tudo isso, a esse exercício mental, que contudo, devido à severidade da prova, pode se tornar especialmente difícil para a sua e para a minha vida, o apóstolo Paulo apresenta a resposta final. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. O que ele quer dizer com tudo posso? Ele não está dizendo que eu posso fazer com que todas as coisas funcionem de acordo com os meus apetites, com os meus interesses, com a minha vontade. Quando ao dizer tudo posso, ele não está dizendo que estava em seu poder acabar com uma pandemia como essa, evitar a perseguição, cumprir o seu ministério sem passar pela experiência da escassez, da perseguição, da humilhação, do açoite, da prisão. O que ele está querendo dizer com tudo posso? Tudo posso naquele que me fortalece. Sem a mínima dúvida, esse tudo posso tem íntima relação com a palavra contentamento. Tudo posso. Quer dizer, eu posso manter o contentamento, as ações de graças, a sanidade mental, em qualquer circunstância. Eu tudo posso. O que ele quer dizer com tudo posso? Estou capacitado pela graça de Deus a não perder o ser, seja qual for a circunstância de vida. Eu tudo posso. Manter-me ligado a Cristo, amar a Cristo, viver para o louvor do meu Salvador. Eu tudo posso. O que ele quer dizer com tudo posso? Mesmo na tormenta, eu posso servi-lo. Posso glorificar o seu nome. Posso fazer com que pessoas que estão passando por sofrimentos mais agudos do que o meu encontrem consolação em mim. Tudo posso. Contudo, naquele que me fortalece. O que ele quer dizer com naquele? Ele está falando de uma companhia. Veja, não é só conhecimento doutrinário, porque às vezes a razão entra em colapso. O que ele declara no verso 13 é um complemento. Não tente fabricar emoções. Não tente botar a mão na tela do computador, sei lá, do celular e ouvir uma oração e achar que isso vai resolver todos os seus problemas. O cristianismo demanda o uso do cérebro, o conhecimento da doutrina. Onde está a tua fé? Foi o que o Senhor Jesus perguntou para os seus discípulos. Onde está a vossa fé? Vocês têm fé, mas não estão sabendo aplicar a fé a essa circunstância. Vocês creem, mas por algum motivo vocês não estão sabendo usar aquilo que sabem ser verdadeiro sobre a vida. Apliquem a fé. Vocês estão vendo essa tempestade toda, vocês estão vendo as ondas e a força dos ventos, mas entendam que pela fé vocês podem dizer que essa não é a realidade toda, que há algo que corre paralelo a essa realidade, e que há alguém no universo que pode dar uma palavra para as ondas e para os ventos. Esse é um lado. Mas o que o apóstolo Paulo declara é de uma presença. Tudo posso naquele. Não é só teologia. É um contato íntimo, pessoal. É você sentir o cheiro da companhia de Deus. É a casa se encher de glória. É, às vezes, até mesmo na dificuldade de raciocinar bem, você dizer, contudo, eu sinto uma paz que não é desse mundo, porque Jesus se aproximou, porque Jesus está ao seu lado, porque você pode dizer, eu não entendo muito do que acontece debaixo do sol, e os propósitos de Deus para a vida da espécie humana me são inescrutáveis, eu não entendo os procedimentos de Deus, mas eu sinto uma companhia, eu provo de algo doce, de algo íntimo, tão especial, tão glorioso, tão bem-aventurado, que eu não me desespero. Tudo posso naquele, no meu Senhor, no amado da minha vida, naquele com quem eu tenho uma aliança. Tudo posso naquele.
que me fortalece. Que me fortalece. Então, o apóstolo Paulo está falando aqui, não apenas de doutrina, ele está falando do selo do Espírito, ele está falando do batismo com o Espírito Santo, ele está falando desse influxo de graça, ele está falando dessa glória, dessa manifestação do Espírito, testificando com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece, naquele que me dá poder, naquele que torna a teologia viva para o meu espírito. Tudo posso naquele que faz os versículos saltarem da Bíblia e se transformarem em pregação viva, como se Deus estivesse no meu aposento, ao meu lado, falando comigo. Tudo posso naquele que me fortalece. Agora, está falando de um poder que tem que ser buscado. Isso é muito importante que você leve em consideração, meu irmão, minha irmã. Tudo posso naquele que me fortalece. É um poder de que nós carecemos. E eu estou certo que são em momentos como esse que Deus quer batizar com o Espírito Santo a sua igreja. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Então procure invocá-lo e clamar pela sua presença e buscar esse poder do Espírito. Se alguém tem sede, venha a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de água viva. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Como se encher do Espírito Santo? Como buscar esse fortalecimento? Deixa eu responder essa pergunta a partir daquilo que deve ser evitado, a fim de que você careça desse poder. Uma coisa que tem que ser evitada: você está aí dentro da sua casa, talvez um apartamento apertado, um cômodo, 2 cômodos, com toda a família tendo que viver intensamente, todos juntos. Se há uma coisa que pode consumir sua vida espiritual, é a contenda. É a briga, é a indisposição para servir, é o espírito amargo, não há mínima dúvida. Não há nada pior para esse momento, nada que... Está lembrado daquela pedra que deixava o super-homem enfraquecido, a tal da criptonita? Sabe, o que pode funcionar hoje como a criptonita na sua vida é contenda dentro de casa. Sabe, esse é o momento do exercício da solidariedade. Está difícil para todo mundo. Então não torne a vida daqueles que estão na tribulação, juntamente com você, mais difícil do que já está. Esse é o momento de nós refrearmos verdades que gostaríamos de dizer e que, contudo, não vão produzir fruto se forem proferidas num momento como esse. Outro ponto é você não fazer outra coisa que não seja visitar os sites que falam sobre a disseminação da pandemia e dedicar a sua mente apenas a esse tema, sabe, sem se consagrar ao exercício lá do livro de Lamentações. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Então, é necessário que você fuja da fixação, sabe, da mente voltada para o que há de lúgubre nesses dias. É fundamental que você não permita que a sua relação com quem está dentro de casa com você seja fraturada. Libere perdão, sabe? Peça perdão pelo que você não fez. Participe das tarefas de casa, porque esse é um momento que demanda de todos nós essa longanimidade em relação à vida e em relação às pessoas, em relação ao quanto a vida está irritando a você e a mim, e o quanto pessoas com as quais nos convivemos irritam a você e a mim.
Mas esse é o momento de nós glorificarmos a Deus. É essa hora que nós vamos revelar quem nós somos. Agora, falando positivamente. Invoque esse poder. Leia as Sagradas Escrituras em espírito de oração. O que é ler a Bíblia em espírito de oração? Tenho insistido muito nesse ponto. Leia, e à medida que a Bíblia for sugerindo os temas, ore em cima daquilo. Pode ser que ela revele um atributo de Deus, então adore a Deus. Pode ser que ela revele algo que Deus fez por você, então louve a Deus, manifeste suas ações de graça. Pode ser que ela revele um pecado seu, confesse o seu pecado a Deus. Pode ser que ela revele uma necessidade sua, faça a sua súplica. Pode ser que ela traga à sua memória a necessidade de alguém que você ama, então faça a sua intercessão. E busque. Você sabe que mente desocupada, oficina de Satanás. Então, você está aí com todo o tempo do mundo. E é claro, a cabeça é pródiga, a imaginação vai longe, para você pensar no pior. E em razão desse ócio, tornar a sua vida e a vida daqueles com quem você convive mais difícil. Então, é importante que você organize o seu tempo. E separe tempo para ser santo, para estar na presença de Jesus. E buscando esse poder sobre o qual o apóstolo Paulo fala. Tudo posso naquele que me fortalece, naquele que pessoalmente se coloca ao meu lado e derrama do seu espírito sobre minha vida, permitindo assim com que eu mantenha uma atitude de contentamento em relação a esse momento. Porque não é só vírus, não é só perda econômica, não é só cerceamento da minha liberdade, não é só interrupção dos meus projetos pessoais. É graça, é oportunidade de servir a Deus, de divisar o seu amor nas tribulações, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos ter um momento de oração? Gostaria de pedir que agora você se juntasse a mim nessa súplica, porque a Bíblia foi exposta e agora é o momento de nós pedirmos a Deus que a sua palavra seja aplicada no seu e no meu coração. Pai Santo, nós bendizemos o teu nome pela tua palavra. Ficamos aqui a pensar em que lugar do mundo nós poderíamos ouvir o que nós acabamos de ouvir. Nós bendizemos o teu nome pelo ministério da igreja, pela tua verdade, Senhor. Porque o Senhor tem as palavras de vida eterna. E quão doces se tornam essas mesmas verdades em dias amargos como os que estamos atravessando. Nós louvamos o teu nome porque nunca a sua presença foi tão desejada. Nunca carecemos tanto da tua verdade, nunca essa fé foi tão valorizada por nós. Porque estamos em contato com a vida tal como a vida é. Agora estamos entendendo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Senhor querido, visita os lares que agora estão conectados conosco nessa manhã. Senhor, faz com que os aposentos se encham da sua glória. Senhor, que essa estranha paz que Cristo comunica, seja comunicada à vida do teu povo, Senhor. Senhor, traz esse contentamento, esse espírito de ações de graças, e comunica essa força. Senhor, coloca-te pessoalmente agora no centro dessa casa, desse apartamento, Senhor. Em nome de Jesus, coloca-te ao lado dos teus servos. Que, Senhor, que a tua igreja possa rir dessa tribulação, por saber, Senhor, que aquilo que tu tens reservado para as nossas vidas excede muito ao que precisamos nessa tribulação para não perdermos o ser. Ó Senhor querido, Deus de toda graça, mostra-nos como podemos ser úteis nesses dias.
que pessoas tenham seus fardos aliviados por meio, Senhor, da nossa generosidade, e que sejamos luz, Senhor. Que os nossos amigos, nossos parentes que não conhecem a Ti, encontrem em nossas vidas sobriedade, bom senso, palavra de sabedoria, Senhor. Ó Deus, de maneira que ao término dessa tempestade, aqueles que nos conhecem, mas que não conhecem a Ti, possam dizer que a forma como enfrentamos a tribulação foi decisiva para que eles se aproximassem do Evangelho. Senhor, nós queremos Te dizer que aguardamos com ansiedade o retorno dos cultos nessa igreja. Sonhamos, Senhor, com esse templo cheio novamente, o Teu Espírito sendo derramado e profecia jorrando do púlpito. Fica conosco, abençoe nossas autoridades públicas, o presidente da República, os governadores de estado, os prefeitos, o ministro da Saúde, o ministro da Economia, o ministro da Justiça, que todos sejam orientados por Ti, Senhor, para que vidas sejam poupadas. Nós pedimos que o Senhor detenha esse vírus, que ele não chegue às favelas, Senhor, que o Senhor poupe os pobres, entre os quais, Senhor, habitam homens e mulheres que servem a Jesus Cristo. Compadece-te deles, Senhor, em nome de Jesus. E nós rogamos a Ti também pelo povo americano, Senhor, pelos espanhóis, pelos italianos, pelos alemães, Senhor. Nós pedimos pela Europa, pela América, Senhor, pedimos pela África subsaariana, pedimos por Moçambique, Senhor. Meu Deus, esse vírus, se ele chegar na África, Pai Santo, em nome de Jesus, nós pedimos que possamos participar da vida emocional de Cristo. Ajuda-nos a estar no Seu conselho, para discernir esse tempo, para pensá-lo a partir da revelação, com a mente de Cristo, Senhor. Ó Deus, que possamos sentir o que Tu sentes, de maneira, Senhor, que nos compadeçamos dos que sofrem e sejamos úteis, Senhor. Eis-nos aqui, envia-nos a nós. E diz agora para o Teu povo: meu servo, minha serva. Diz o meu servo na minha palavra: fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Pai Santo, fala agora para os Teus servos que estão preocupados com a manutenção dos seus lares, que o Senhor, de acordo com o seu propósito eterno, fará pelas suas vidas o que o Senhor fez na vida dos discípulos no Mar da Galileia, intervindo na hora certa, fazendo com que eles pudessem colher os frutos da tribulação e, ao mesmo tempo, não tivessem a vida dizimada pela tempestade. Dá-lhes a certeza que o Senhor é socorro bem presente na tribulação. É a oração que fazemos em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém.